Para entender o que aconteceu com a Andrade Tech, você precisa saber 3 coisas antes de qualquer outra. Senhor, o protocolo para visitantes sem cadastro é preencher a ficha de "Eu sei qual é o protocolo". Rafael não levantou a voz. Havia algo pior do que gritar, que era falar num tom de voz absolutamente normal, quando você tinha plena consciência de que era dono do balcão, da ficha, da caneta e do prédio inteiro. Fui eu que escrevi esse protocolo. A árbitra dos óculos olhou para Prates por um segundo mais longo do que necessário. O árbitro mais velho colocou os óculos de volta com uma lentidão que era julgamento disfarçado de rotina. Doutor Prates, ele disse, durante os últimos 3 meses, desde que este processo foi iniciado, a defesa sustentou consistentemente que a mudança de controle societário foi resultado de decisão voluntária de Rafael Andrade, documentada e válida. Essa foi a posição oficial em todos os protocolos anteriores. Ele abriu uma pasta fina. O senhor está agora apresentando uma narrativa alternativa que atribui a mesma mudança de controle a um crime cometido por funcionária do qual seu cliente seria vítima. Pausa. São posições mutuamente exclusivas. O conselho precisaria entender qual das duas a defesa considera válida. Prates abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Meu cliente. Ele começou. Seu cliente se beneficiou do documento, Henrique disse, no tom de quem esperou semanas para usar exatamente esse tom nesse momento. Independente de quem o produziu, o beneficiário direto da falsificação foi Rodrigo Farias, que assumiu a presidência e o controle acionário mediante esse documento. A questão de quem o criou é secundária à questão de quem lucrou com ele. Rodrigo se mexeu na cadeira pela primeira vez desde que a audiência começou. Um movimento pequeno se recostou levemente, recruzou os braços. Rafael o observou. Era a primeira vez, em 15 anos de sociedade, que via Rodrigo sem controle total da cena, sem o sorriso no timing certo, sem a frase que fechava o assunto, sem aquele jeito específico de fazer qualquer ambiente parecer que ele era o centro de gravidade natural. Prates se inclinou para sussurrar no ouvido de Rodrigo. Rodrigo escutou, assentiu uma vez e pegou uma folha separada da pasta. Antes de encerrarmos esta sessão, Prates anunciou, com a voz erguida um tom acima do necessário, a defesa notifica o Conselho que protocolará, neste ato junto ao Ministério Público Federal, notícia-crime referente à possível obtenção irregular de documentos internos da empresa por Rafael Andrade e membros de sua equipe jurídica, mediante acesso não autorizado a sistemas protegidos e violação de sigilo empresarial. A folha foi depositada na frente dos árbitros. Henrique ficou absolutamente imóvel por 3 segundos. Depois virou para o lado e falou baixo para Rafael. Manobra. Ele sabe que perdeu no mérito e está criando ruído para atrasar a execução. Rafael estava olhando para a tela do projetor, onde a imagem das 2 assinaturas sobrepostas ainda estava projetada 97,3% de correspondência, círculo vermelho ao redor, prova técnica que destruía 15 anos de confiança numa análise de metadado. A reunião foi suspensa para deliberação. No corredor, enquanto esperavam os árbitros, Henrique falou antes de Rafael. A notícia crime não vai prosperar, mas vai criar janela de 48 horas enquanto o MP analisa. Nesse tempo, eu sei o que ele pode fazer em 48 horas. Rafael estava de costas para a parede do corredor, olhando para o espaço. Henrique, os documentos que o Drummond usou na apresentação de onde vieram exatamente? Henrique ficou em silêncio por um segundo. O segurança à esquerda deu 2 passos. Não chegou a pousar a mão em nada, mas eram 2 passos calculados instrução prévia, situação prevista. Rafael reconheceu o movimento. Ele mesmo tinha dado essa instrução uma vez, anos atrás, quando a empresa tinha um andar e 3 funcionários e um ex-parceiro de negócios que tentou entrar sem ser chamado. Agora, ele era o cara sendo bloqueado no próprio saguão. Como o senhor se chama? A recepcionista perguntou, com a mão já no mouse. Chegaram via escritório do Dr. Fábio Menezes.
advogado independente, Pinheiros. Ele nos contactou há 3 semanas, dizendo ter recebido de fonte confidencial uma cópia de segurança de documentos originais do servidor interno da empresa. Pausa. Disse que a fonte solicitou anonimato, mas autorizava o uso das provas mediante proteção formal de testemunha. 3 semanas atrás, Rafael disse. Antes de eu voltar ao Brasil. Sim. Quem é a fonte confidencial? Henrique olhou para o corredor vazio. O Dr. Menezes não revelou, mas disse que estava disposto a revelar, com a presença e concordância da própria fonte, se houvesse necessidade e proteção adequada. Rafael ficou parado com aquilo. Alguém tinha descoberto a fraude, acessado os documentos originais, procurado um advogado independente e entregado as provas 3 semanas antes de ele sequer pisar no aeroporto de Guarulhos, sem que ele soubesse, sem que ele pedisse. E a única pessoa que tinha acesso simultâneo ao sistema jurídico interno, ao arquivo de contratos de 2021, que sabia exatamente quais documentos teriam valor probatório e que estava claramente guardando alguma coisa numa mesa transformada em escritório improvisado num apartamento em Pinheiros. Eu preciso falar com Fábio Menezes, Rafael disse. Hoje à noite. Dr. Fábio Menezes tinha escritório no 2º andar de um sobrado em Pinheiros, sala de teto baixo, com estante de processo encadernado em lombada colorida, uma planta que precisava de água e uma cafeteira que claramente produzia mais do que uma pessoa precisava. Ele era um homem de 50 e poucos anos, careca de coroa, com a postura de quem passou a carreira protegendo pessoas que não podiam aparecer. Quando Rafael e Henrique entraram, ele fechou a porta, ligou um ventilador de mesa, apesar do ar-condicionado já estar funcionando, e ficou de pé em vez de sentar. Antes de qualquer coisa, ele disse, com a voz de quem vai dizer uma coisa importante e quer que a pessoa na frente dele pare de pensar no que pensava antes de ouvir, minha cliente me autorizou a identificação hoje, mas quer estar presente quando eu contar a história. Disse que havia algo que ela devia fazer pessoalmente. Rafael olhou para Henrique. Henrique olhou para o ventilador. A porta do corredor abriu. Camila Vasconcelos entrou com um pendrive num porta-USB de plástico preto e a expressão de quem passou semanas praticando ficar calma em situações onde calma não é a reação natural. Ela olhou para Rafael. Rafael olhou para ela. Faz 3 semanas e 2 dias, ela disse, sem preâmbulo, com a voz direta de quem está terminando uma conta que ficou aberta, que eu enviei esses arquivos para o Dr. Menezes. Ela tinha descoberto pela primeira vez em abril. Não de uma vez, foi o tipo de descoberta que acontece em camadas, que começa por uma inconsistência que não fecha, que você tenta encaixar em explicação razoável, que não encaixa, e aí para de ser inconsistência e começa a ser problema. A inconsistência inicial foi a data, a mesma data que Rafael tinha identificado no contrato de retirada 14 de março, aparecia num e-mail interno que Rodrigo havia mandado para a liderança da empresa, comunicando a decisão de Rafael. O e-mail tinha sido enviado às 9 da manhã de 14 de março, horário de São Paulo. Camila sabia que Rafael operava com diferença de fuso. São Paulo e Basel, 4 horas. As 9 de São Paulo eram 13 no horário suíço. Ela foi nos arquivos de RH, encontrou um atestado médico que Rafael tinha enviado remotamente em março, protocolo obrigatório de manutenção de benefícios durante afastamento, que ele havia encaminhado por e-mail ao departamento de pessoal com o cabeçalho do hospital de Basel. Data do atestado: 14 de março. Horário de envio do e-mail de Rafael: 14h32, horário de Basel. Rodrigo tinha comunicado a decisão de Rafael às 9 de São Paulo, que eram 13 em Basel. Rafael tinha mandado o atestado médico de dentro do hospital às 14h32 do horário local, 1h30 depois. Para Rafael assinar um contrato em São Paulo, às 9 da manhã, Camila disse, ele teria precisado estar em 2 fusos horários ao mesmo tempo, e eu tinha atestado médico provando onde ele estava. Rafael ficou em silêncio.
Henrique escrevia, Rafael Andrade. Ele pegou a pasta de volta. Mas não vai achar no sistema. Meu nome foi retirado no mês passado. Olhou para o segurança, que tinha parado nos 2 passos e ficado lá, sem saber bem o próximo movimento. Não vou criar problema aqui, mas vou voltar. Havia lugar certo para mostrar cada carta e o balcão de recepção não era esse lugar. A porta do elevador se abriu. Ela levou 2 dias depois disso para localizar o contrato de prestação de serviços de agosto de 2020, e um do qual a assinatura dela havia sido extraída. Outro dia, para entender como a extração foi feita, ela não era perita em forense digital, mas tinha conhecimento suficiente de gestão de metadado para perceber que alguma coisa estava errada nas camadas do arquivo, quando ela comparou a versão armazenada no servidor com o documento original que havia assinado em papel. As versões tinham metadados incompatíveis. Levou 1 semana para copiar os arquivos necessários do servidor sem acionar o sistema de rastreamento de downloads que Rodrigo havia implementado em março por segurança operacional. Ele havia justificado numa reunião de gestão que na época não pareceu suspeita. Aí Rodrigo a chamou no escritório. Não foi ameaça direta. Rodrigo não fazia ameaça direta, essa era a característica mais perigosa dele, Camila disse, que ele nunca precisava ser direto porque nunca precisava ser. Ele falou sobre o quanto valorizava o trabalho da área jurídica, sobre as oportunidades que estavam surgindo com a nova fase da empresa. Perguntou se ela estava se sentindo parte do projeto. Perguntou se havia algo que a preocupava em relação ao futuro. Disse que queria muito que as pessoas certas ficassem, pessoas certas. Servido com café na xícara pequena de porcelana que ele guardava para reuniões de sinalização. Camila saiu do escritório, foi ao banheiro do andar, trancou a porta, ficou com as 2 mãos na pia por uns 3 minutos. Depois foi lá e mandou tudo para o Dr. Menezes. Por que o Menezes? Henrique perguntou, porque ele tinha defendido uma testemunha num caso de fraude societária 5 anos antes, caso parecido, e a testemunha nunca teve o nome exposto durante o processo. Eu pesquisei. Ela colocou o pendrive na mesa. Eu precisava de alguém que soubesse proteger fonte, antes de saber se a fonte ia sobreviver ao processo. Rafael ficou olhando para ela. Você sabia que eu ia voltar, ele disse. Não sabia, mas se você voltasse, ia precisar de prova que não dependesse de testemunha comprável. Ela olhou para o pendrive. O Edmundo Cavalcante sempre foi frágil. Qualquer um com dinheiro suficiente e um jantar certo ia convencer ele a assumir. Eu precisava que as provas existissem independente de quem resolvesse calar. A estratégia que Henrique e Menezes montaram naquela tarde levou 3 horas e meia para ficar em pé. Às 18h, Rafael, Henrique, Menezes e Camila chegaram ao Farias Group sem aviso prévio. Pedido de audiência emergencial junto ao Conselho Arbitral Nova Prova Documental, testemunho com proteção formal, documentação completa da origem das provas. A secretária de andar tentou barrar na recepção. Henrique mostrou o documento de convocação arbitral. A secretária pegou o telefone. Henrique colocou a mão gentilmente em cima do aparelho. Pode não ligar, ele disse, com o sorriso de alguém que está sendo absolutamente razoável e absolutamente inflexível ao mesmo tempo. A gente sobe de qualquer forma. A sala de reunião do 20º andar tinha vista para Faria Lima inteira, paredes de vidro, mesa de mogno comprida, que Rafael tinha escolhido pessoalmente numa loja de móveis no Brás 10 anos antes, porque o vendedor tinha dito, essa mesa dura 50 anos, senhor, e Rafael tinha pensado que 50 anos seria tempo suficiente para qualquer coisa que ele precisasse decidir em cima dela. Camila Vasconcelos saiu com 2 pastas debaixo do braço e um copo de café que inclinou perigosamente quando ela ergueu os olhos e viu Rafael parado a uns 5 metros da recepção. O café quase foi. Ela segurou no reflexo, endireitou o copo e no rosto dela Rafael leu, em menos de 2 segundos, a diferença entre surpresa genuína e reconhecimento tentando se passar por surpresa. Eram expressões distintas. Ele conhecia as duas. Rafael,
A voz saiu calibrada demais. Rodrigo estava na cabeceira com Prates e 2 assessores, o terno cinza ainda do dia, o cabelo ainda no lugar. Quando a porta abriu e Rafael entrou seguido de Henrique, Menezes e Camila, Rodrigo olhou para ela por um segundo mais longo do que olhou para qualquer outra pessoa na sala. Rafael ficou de pé, não sentou, colocou as mãos na beira da mesa. Rodrigo, não vou ocupar muito do seu tempo. Rafael. Rodrigo recostou. A voz saiu com aquele verniz de sempre lisa, sem pressa, controlada. Que surpresa! Passei o dia esperando notícia do MP sobre a nossa notícia crime. Você vai retirar a notícia crime. Rodrigo olhou para o teto por um segundo. Olhou de volta para Rafael. É? E por que eu faria uma coisa dessas? Porque em 10 minutos o Conselho Arbitral vai receber, com protocolamento formal de origem e cadeia de custódia, os arquivos do servidor externo onde a falsificação foi preparada. Henrique abriu a pasta e deslizou um documento pela mesa. Servidor registrado em nome de empresa criada em novembro do ano passado, 2 meses antes do seu sócio ir para o hospital. Pausa deliberada. Você começou a planejar isso antes de ele ficar doente, Rodrigo. O primeiro trincado na armadura apareceu nos assessores, não em Rodrigo. Os 2 trocaram um olhar rápido que Prates não viu porque estava lendo o documento. Rodrigo ficou olhando para Rafael. Ah, Rafael! O sorriso chegou, mas não chegou nos olhos, e pela primeira vez desde que Rafael voltara ao Brasil, o sorriso parecia custar alguma coisa. Você tem ideia de quantas vezes eu sustentei essa empresa enquanto você ia para o TED Talk, para o Conselho Consultivo, para a entrevista de capa? 15 anos de parceria igual, e toda a manchete era Rafael Andrade fundou, Rafael Andrade criou, a visão de Rafael Andrade. Eu era o operacional, o cara dos bastidores, o nome que aparecia em rodapé quando aparecia. Você era meu sócio, Rafael disse. 50%. Era o seu gerente com participação. A voz de Rodrigo subiu uma nota não muito, mas o suficiente para Prates se mexer na cadeira. Quando você foi embora, pela primeira vez na minha vida, os contratos tinham meu nome em primeiro lugar. Você tem noção do que é isso? Saber que você é capaz de tocar sozinho alguma coisa que pensava que dependia de outro para existir? Você vicia, Rafael disse. Silêncio na sala. E comete erros de principiante. Rafael olhou para o pendrive que Camila tinha colocado na mesa. Porque quem é capaz de verdade não precisa falsificar. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Camila deu 2 passos em direção à mesa. Dr. Prates. Ela olhou direto para o advogado, não para Rodrigo. O pendrive contém os arquivos originais do servidor externo, com log de acesso por credencial de usuário associada ao e-mail pessoal do seu cliente, datado de 11 de fevereiro. Contém também o contrato de registro da empresa de fachada, em nome de um familiar de 3º grau do seu cliente. E contém a análise forense completa, a mesma que foi apresentada ao Conselho hoje de manhã, preparada com base nos documentos originais que eu remeti ao Dr. Menezes há 3 semanas. Ela pausou. A notícia crime protocolada hoje menciona obtenção irregular de documentos. Qualquer investigação aberta pelo MP vai incluir necessariamente os registros de quem acessou o servidor em fevereiro meses antes de qualquer ação desta equipe. Camila. Ele esperou. Não ajudou ela a preencher o silêncio. Prates olhou para o pendrive. Depois olhou para Rodrigo com a expressão específica de advogado que acabou de entender que o cliente não contou tudo. Rodrigo ficou olhando para Camila com uma expressão que durou 2 segundos, não raiva, não surpresa. Era reconhecimento. O reconhecimento de quem entende exatamente o que aconteceu e quando, e que a jogada sendo executada diante dele era melhor do que a que ele havia executado. Você, ele disse. Eu, ela confirmou, sem alterar o tom. Eu te ofereci uma posição. A voz saiu quase curiosa, o resíduo genuíno de alguém que não entende uma decisão. Ofereceu. Eu não quis. Por quê? Rodrigo pousou as mãos na mesa. Você ia sair muito melhor financeiramente, ia continuar na área, ia...
Porque 10 anos atrás, quando eu precisava de carta de recomendação para entrar no doutorado, ela disse, sem pressa, o Rafael assinou. Sem perguntar o que ia ganhar com isso. Ela pegou o pendrive de volta da mesa. Você nunca assinou nada por ninguém sem calcular o que voltava. Rodrigo ficou com isso. Não respondeu. Prates já estava de pé ao telefone, de costas para a mesa. O árbitro que Henrique havia acionado por videoconferência confirmou o recebimento dos documentos e a suspensão imediata da notícia-crime, pendente verificação da cadeia de custódia das novas provas. A ordem de bloqueio de ativos do Farias Group foi assinada às 19h14 por 2 dos 3 árbitros, sem esperar o terceiro que estava em viagem. Rodrigo não saiu naquela noite. Havia uma brecha processual. O advogado de Prates encontrou um dispositivo de contestação de execução imediata que dava 24 horas de janela para recurso. Técnico, válido, irritante, como uma pedra no sapato que não dói, mas não deixa andar direito. Rafael recebeu a notícia às 20h. Ficou parado no corredor de vidro do 20º andar, olhando para Faria Lima lá fora, as luzes de São Paulo, acesas, laranja e branco, a cidade que não para mesmo quando devia. Rodrigo ainda estava na sala de reunião com os assessores que ficaram, com acesso ao telefone. Com 15 anos de relacionamento com fornecedores, parceiros, pessoas que deviam favor. Em 24 horas, com determinação suficiente, dava para mover dinheiro, cancelar contrato, esvaziar algumas coisas que eram mais difíceis de recuperar depois. Rafael saiu pela escada. Não pro térreo, pro teto. O terraço era a área técnica antenas, dutos de exaustão, a caixa d'água que nunca fica num lugar bonito. Mas havia um vão de grade onde a cidade abria inteira, a curva da Faria Lima, com os prédios de vidro acesos, São Paulo daquela altitude onde o barulho chega como som de fundo em vez de pressão. Rafael ficou ali uns 10 minutos. O frio de junho, o vento que São Paulo tem quando você sobe alto o suficiente. A porta atrás dele abriu. Camila parou a uns 3 metros, sem pastas, sem pendrive, sem o blazer do dia. Esqueci o casaco na sala de reunião, ela disse. Não tem casaco aqui em cima. Oisai. Rafael não virou. Ficou olhando para a cidade. Você devia ter me falado, ele disse. Eu sei. Ela deu alguns passos até ficar à sua direita na grade, não encostada, perto o suficiente para a conversa não precisar de volume. Mas você chegou aqui e olhou para mim daquele jeito. Que jeito? O jeito de quem já decidiu o que pensa antes de ouvir. Ela ficou olhando para frente. Eu tinha os arquivos, tinha a análise. Mas, se você me visse como suspeita antes de ver as provas, qualquer coisa que eu apresentasse ia parecer manobra de defesa. Eu precisava que as provas chegassem antes de mim. Rafael ficou em silêncio por um momento. Você ia me processar, ela disse. Ia me destruir profissionalmente. Ia. Ele não suavizou. Se você fosse culpada e você não tinha certeza. Não tinha. Mas tinha dúvida suficiente. Ele virou para ela pela primeira vez desde que ela chegou no teto. A foto de fevereiro. Você deixou o cabeçalho visível de propósito. Ela ficou um segundo. Rodrigo me mandou as fotos para eu confirmar que estava tudo bem antes de liberar para a imprensa. Eu disse que estava ótimo e mandei de volta com a que tinha o cabeçalho de fevereiro visível por cima da lista, sabendo que eu ia ampliar. Camila Vasconcelos estava na área jurídica da Andrade Tech havia 5 anos, doutora em Direito Societário pela USP, currículo que tinha recusado 2 propostas melhores para ficar onde estava. Era o tipo de profissional que Rafael acionava às 11 da noite para revisar contrato, porque sabia que ia ter resposta em 40 minutos, com os problemas marcados e sugestão de redação alternativa incluída, esperando que você fosse cuidadoso o suficiente para ampliar. Um traço de algo que não era exatamente sorriso, mas era primo próximo. Você sempre foi cuidadoso, com detalhe. Era uma das coisas que o Rodrigo nunca gostou em você. Ficava nos detalhes quando ele queria velocidade. Rafael ficou com isso. São Paulo embaixo, indiferente e barulhenta e completamente alheia.
Por que não me ligou quando eu cheguei ao Brasil? Ela perguntou. Tiago me avisou que você estava voltando. Eu fiquei 2 dias esperando uma ligação, porque queria ver a reação ao vivo. Ele olhou para frente, e você quase não reagiu. Quase. O café que inclinou. Ela olhou para ele com uma expressão que ele não conseguiu nomear exatamente, mas que tinha dentro alguma coisa próxima de alívio. 3 semanas segurando esse negócio, ela disse. Quando te vi no saguão, o café inclinou, porque foi a primeira vez que eu pensei que talvez fosse acabar. Rafael ficou com isso por um momento. Camila. Obrigado. Simples. Sem ornamento. Ela ficou quieta por um segundo. Você não precisa. Preciso. Você ficou sob ameaça, arriscou a carreira, fez o trabalho que eu deveria ter feito. Você estava no hospital. A voz saiu firme, não defensiva, e o Rodrigo contou com isso. Contou que você ia voltar fraco, cheio de coisa para resolver, com pressa para reagir e sem tempo para checar detalhe. Ela olhou para ele. Eu tinha tempo, e eu sabia onde procurar. O vento passou. As luzes de São Paulo não piscaram. O que você vai fazer agora? Rafael perguntou. Pedir demissão. Ele virou. Não precisa. Precisa. Ela ficou olhando para a cidade. Eu tomei decisões nos últimos meses que metade da empresa nunca vai entender e a outra metade vai fingir que entende, mas vai tratar diferente. É mais limpo sair. Pausa. Além disso, vou ter que depor no processo criminal. Vai ser longo. Enquanto durar, qualquer empresa do setor que me contrate vai ser associada ao caso. Eu posso, Rafael. Ela disse o nome com o tipo de firmeza que não é negativa, só é definitiva. Não. Deixa as coisas se resolverem primeiro. Uma pausa mais curta. A gente vê depois. Ele assentiu. Não pressionou. Havia alguma coisa na maneira como ela disse a gente vê depois que não era fechamento, era adiamento. O que é diferente? E Rafael tinha aprendido ao longo de 15 anos de negócios que as melhores coisas às vezes precisam de prazo aberto para acontecer direito. Ficaram em silêncio por mais uns minutos. Não havia desconforto no silêncio, era o tipo que acontece quando as duas pessoas já disseram o essencial e ainda há espaço para ficar um pouco mais sem precisar preencher. Na manhã seguinte, às 8h47, a notificação formal da decisão arbitral chegou ao escritório de Prates. A ordem de execução entrou em vigor às 9 em ponto. Rafael estava no corredor do 20º andar quando Rodrigo saiu da sala da presidência com Prates e 2 assessores, cada um carregando alguma coisa. Rodrigo estava com o terno do dia anterior, o cabelo levemente diferente. A primeira vez em 15 anos que Rafael o via sem a apresentação completamente no lugar. Caminhou pelo corredor sem olhar para os funcionários que tinham parado o que faziam. Alguns olharam para o chão. Uma analista jovem, que Rafael não conhecia, ficou olhando até ele virar o corredor. Era a última pessoa que ele esperaria ver parada, sem dizer nada numa situação que claramente exigia que ela dissesse alguma coisa. Na porta do elevador, Rodrigo parou, virou devagar. Olhou para Rafael, que estava parado no corredor com as mãos nos bolsos, sem bloquear o caminho, sem aproximar. O sorriso de 15 anos tentou aparecer. Ficou na metade. Rodrigo entrou no elevador. A porta fechou. Rafael ficou olhando para a porta fechada por um momento. 15 anos. 2 nomes num contrato de gaveta que tinha virado uma empresa listada em bolsa. Um sócio que tinha decidido que o problema não era a divisão, era a divisão ter um nome que não era o dele. Henrique chegou ao lado com uma caneta e uma folha. Precisamos da sua assinatura para iniciar a restauração do registro de marca. Rafael pegou a caneta, assinou. A curva do R, o traço inclinado de sempre, dessa vez no lugar certo, no documento certo, em cima da mesa de mogno que durava 50 anos. Camila entregou a carta de demissão naquela tarde. 3 parágrafos, sem drama, sem explicação, além do necessário. Rafael recebeu em mãos, porque ela quis entregar em mãos. Havia alguma coisa nisso que era o tipo de gesto que fecha ciclo sem precisar de discurso. Pode mudar de ideia, ele disse. Posso. Ela pegou a pasta que tinha levado, mas não vou. Camila. Ela parou na porta.
A oferta fica em aberto, ele disse. Quando as coisas se resolverem. Ela ficou um segundo com a mão na maçaneta. Não virou. A gente vê, ela disse, e saiu. 3 dias depois, a placa nova foi instalada na fachada. 2 funcionários da empresa de comunicação visual chegaram às 7, subiram no andaime, retiraram as letras prateadas do Farias Group e colocaram no lugar Andrade Tech, desenvolvimento e inovação, a mesma fonte do início. A placa que Rafael tinha escolhido 10 anos antes, num catálogo de design com café na mão e a certeza irresponsável de quem ainda não sabe quantas vezes vai precisar defender o que está construindo. Rafael ficou na calçada olhando por uns 15 segundos, não 30, como na primeira vez. 15 eram suficientes. O celular vibrou. Mensagem de Camila. Vi a foto da placa nova no noticiário. Ficou bom. Ele digitou de volta. O mármore da entrada ainda é o mesmo. 2 minutos de silêncio. Depois, eu sei. Você me contou uma vez como escolheu. Disse que o vendedor garantiu que durava 50 anos. Rafael ficou olhando para a mensagem. Depois, olhou para a fachada. Durou. Ele digitou. Guardou o celular. A porta giratória abriu. Ele entrou. Dessa vez, o sistema reconheceu. E ela continuou sem dizer nada. Você tá bem? Ele perguntou, invertendo a pergunta que ela devia ter feito. Tô. Ela ajeitou as pastas debaixo do braço. Você? Vivo. Rafael não acrescentou mais. Esperou de novo. O celular dela vibrou no bolso do blazer. Ela tirou. Leu. E Rafael viu com a clareza de quem passa a vida lendo salas a expressão mudar antes de ela guardar o aparelho de volta. Não foi a mudança de quem recebeu notícia ruim. Foi a mudança de quem recebeu informação que já esperava. Tô num momento muito corrido aqui. O sorriso que ela fez era 2 tamanhos menor que o normal dela. Mas qualquer coisa que precisar, pode me falar, tá? Fica à vontade. No saguão do próprio edifício. Como se ele fosse visita de outra empresa que tinha parado no andar errado. Vou falar com você, sim. Rafael pegou a pasta. Mas primeiro vou falar com os meus advogados. Ela assentiu, sem perguntar sobre o quê. Sem o como assim, que qualquer pessoa normal teria dado ao ouvir advogados de um ex-sócio que acabou de aparecer no saguão depois de 8 meses sumido. Ela já sabia de alguma coisa. A questão era saber quanto. A primeira, Rafael Andrade construiu aquela empresa do zero. Não no sentido bonito de entrevista, de revista, no sentido de 3 da manhã, planilha aberta, café frio no copo, aquele tipo de construção que deixa calos mesmo sem obra. 10 anos. Uma ideia num contrato de gaveta que virou ticker de bolsa, sede própria na Faria Lima e 240 funcionários. Cada funcionário contratado com entrevista que Rafael participou pessoalmente até o 50º, na calçada, sol de junho na nuca, Rafael tirou do bolso interno da pasta uma cópia do documento que o escritório de Rodrigo tinha registrado em cartório no mês anterior, contrato de retirada voluntária. Rafael Andrade pedindo afastamento permanente dos negócios e transferindo sua parte societária a Rodrigo Farias por valor simbólico, mediante acordo extrajudicial. A assinatura dele ali, a curva do R, o traço inclinado que usava desde os 20 anos. Rafael nunca tinha assinado aquilo. Trabalho cuidadoso, quase bom o suficiente. No rodapé do documento, 14 de março. No dia 14 de março, Rafael Andrade estava no Hospital Universitário de Basel fazendo o 5º ciclo de quimioterapia. Tinha prontuário médico com horário de infusão. Tinha passagens aéreas de ida em outubro e de volta remarcadas 2 vezes. Tinha imagens de câmera hospitalar que o instinto nunca deixou jogar fora. O instinto de quem sobreviveu 10 anos em mercado competitivo sabe que papel guardado não pesa e prova guardada sempre tem dia de ser usada. Ligou para o Dr. Henrique Barreto. A ligação atendeu no 2º toque. Henrique. Me roubaram a empresa. Preciso de você hoje. Não amanhã, não semana que vem. Hoje. 3 segundos de silêncio do outro lado. Depois. Onde você tá? Faria Lima. Na calçada. Fica aí.
Mando o endereço em 2 minutos. O escritório temporário ficava a 3 quarteirões, num andar que a equipe de Henrique alugou em 48 horas depois da primeira ligação de Rafael, feita de Basel 1 semana antes do voo. Mesa comprida de madeira clara, 4 advogados, um dossiê de 123 páginas que Henrique tinha começado a montar assim que Rafael descreveu o que tinha recebido por mensagem do analista Tiago. Henrique Barreto tinha 60 anos, cabelo branco cortado curto, ternos que custavam caro, mas pareciam comprados há tempo suficiente para serem confortáveis. O tipo de calma que se constrói ao longo de 3 décadas em direito societário, vendo coisas piores do que qualquer coisa que um cliente novo pudesse trazer. Leu o dossiê inteiro, sem fazer anotação. Só no final tirou um post-it e escreveu uma palavra. Virou para o lado, dobrou. Eles cometeram erros, ele disse. Eu sei. Rafael estava de pé, de costas para a janela, os braços cruzados. Quais? O maior foi a pressa. Henrique apontou para o contrato de retirada voluntária aberto na mesa. 14 de março. 3 dias depois que o contrato de transferência de marca foi protocolado em cartório. 2 operações desse porte, com 3 dias de intervalo, é descuido sério. Quem faz isso com cuidado, espera mais tempo entre as etapas, 1 mês no mínimo, de preferência 2, para que a cadeia temporal pareça orgânica. Eles não esperaram, porque não acharam que eu voltaria em condição de reagir. Henrique abriu as mãos, possivelmente, e subestimaram seu prontuário médico. E meu instinto de guardar passagem aérea. Isso também. Henrique fechou a pasta e encostou na cadeira. Camila Vasconcelos. O que foi a conversa com ela? Rafael repetiu o encontro no saguão. Palavra por palavra, gesto por gesto, o café que quase caiu, o celular checado, o sorriso pequeno demais, a frase sobre estar corrida. Henrique escutou tudo, sem interromper. Depois, você acha que ela está do lado deles? Acho que ela sabe mais do que disse. Rafael pausou. Mas tem algo que não fecha. Quem está do lado deles não fica 10 segundos extra olhando para mim antes de virar. Henrique girou a caneta entre os dedos. Vou pedir os registros de acesso ao sistema jurídico interno. Se o nome dela aparece em documentos de transição, além do normal do cargo, vai para a lista de depoimento. Ele olhou para Rafael. Você concorda? Concorda. Mas antes de qualquer coisa, Rafael se sentou pela primeira vez desde que entrou. Quero o histórico completo de quem editou esse documento de retirada. Metadado, histórico de versão, registro de servidor, tudo, cada contrato de fornecedor com cláusula que ele revisou até perder o sono. O post-it que Henrique tinha dobrado continuava na beirada da mesa. Rafael não perguntou o que estava escrito, mas se tivesse perguntado, Henrique teria mostrado uma palavra só: falsificação. O depoimento de Camila foi marcado para uma quinta-feira. Ela chegou sozinha, sem advogado, o que Henrique achou estranho o suficiente para comentar antes da sessão começar. Pessoa inocente que não tem nada a esconder não precisa de advogado, Rafael disse. Pessoa culpada que é muito boa no que faz também não, Henrique respondeu. Rafael ficou atrás do vidro unidirecional e assistiu. Ela respondeu tudo com precisão, nomes completos, datas exatas, funções delimitadas. Explicou a presença na reunião de conselho de abril como obrigação de cargo. A área jurídica precisava ter representante nas assembleias desde 2018, protocolo que o próprio Rafael tinha estabelecido depois de uma AGO que correu mal por falta de acompanhamento técnico. Sobre as autorizações de despesa com a assinatura dela. Rotina operacional, dentro do escopo definido pelo regimento interno que ela podia citar de memória, artigo por artigo. Quando o advogado de Henrique perguntou se ela tinha conhecimento de qualquer irregularidade nos processos de transferência de controle societário, Camila ficou em silêncio por 2 segundos exatos. O tipo de silêncio, que não é hesitação, é cálculo. Eu tinha dúvidas sobre alguns documentos. Que documentos especificamente? Outro segundo.
Ela olhou para as mãos sobre a mesa, depois para a câmera no canto da sala, depois de volta para o advogado. Não me sinto em posição de responder essa pergunta sem entender melhor o escopo e a proteção formal que seria oferecida a uma testemunha que trouxesse informação sensível. O advogado de Henrique anotou. Fez mais 2 perguntas que ela respondeu com a mesma precisão de antes. O depoimento terminou. Rafael saiu do corredor de vidro e interceptou Camila antes dela alcançar o elevador. Ela ouviu os passos e virou antes de ele chegar, o que significava que ela estava esperando. Dúvidas sobre alguns documentos, ele repetiu. Que documentos? Ela parou com a pasta apertada contra o peito. O corredor estava vazio, os outros advogados tinham saído pela outra porta. Rafael. A voz dela era cuidadosa. Eu preciso ter certeza de algumas coisas antes de... Camila. Ele parou a 1 metro dela. A voz saiu baixa, mas não por delicadeza, por precisão. Eu fui embora 8 meses para tratar um câncer. Voltei e a empresa tem outro nome, outra placa, outro presidente. Você estava na reunião onde isso foi aprovado e assinou documentos no meio desse processo. Me diz o que você sabe, ou me diz que não vai falar, mas não me dá resposta de depoimento quando eu pergunto direto. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. O celular dela vibrou no bolso. Ela tirou, leu a tela e Rafael viu sem nenhuma ambiguidade ela apertar o dedo na mensagem e deletar antes de guardar o aparelho. Me dá 1 semana, ela disse. 7 dias. Não tenho 7 dias, Rafael. Ou você me conta o que sabe agora, ou eu peço para o Henrique incluir seu nome na petição inicial como parte investigada. O elevador chegou. As portas abriram. Ela entrou e ficou de frente para ele enquanto as portas fechavam, sem desviar o olhar, sem dizer mais nada. As portas se fecharam. Rafael ficou parado no corredor por um momento. Depois voltou para a sala de Henrique com a sensação específica de quem acabou de fazer a pergunta errada para a pessoa certa. A segunda. Em outubro do ano anterior, Rafael recebeu um diagnóstico de linfoma de Hodgkin em estágio 2. Avisou somente Rodrigo Farias, seu sócio e amigo de 15 anos, e partiu para a Suíça para tratamento. Pediu sigilo total, empresa listada, ação sensível, muita coisa dependendo de confiança de mercado. Os 6 meses previstos viraram 8 por complicação no protocolo. 8 meses de hospitais de Basel, de janelas com vista para um rio de cor errada. 2 dias depois, Rodrigo Farias deu sua primeira entrevista coletiva como presidente do Farias Group. Terno azul escuro, gravata cor de vinho, o cabelo que sempre foi grisalho, mas que agora parecia mais cuidadosamente grisalho, o tipo de detalhe que assessor de imagem cobra caro para ajustar. Ele respondeu perguntas sobre a mudança de nome com a fluidez de quem treinou cada resposta individualmente. Quando um jornalista da Folha perguntou sobre o afastamento do cofundador Rafael Andrade, Rodrigo fechou os olhos por meio segundo antes de responder, uma pausa que em câmera lida como emoção contida. Rafael tomou uma decisão muito difícil por questões pessoais que respeitamos imensamente. O legado dele está presente em cada coisa que essa empresa faz. A gente segue com os valores que construímos juntos ao longo de muitos anos. Naquele mesmo dia à tarde, o escritório de Rodrigo enviou um pacote de documentos à imprensa especializada. A ata da Assembleia de Abril, o contrato de retirada voluntária com a assinatura de Rafael e uma série de 5 fotografias. As fotos mostravam diferentes momentos do processo de transição. A maior delas mostrava Camila Vasconcelos sentada numa mesa de reunião, caneta na mão, assinando um documento com a logomarca da empresa no cabeçalho, a expressão concentrada de quem está lendo o que assina. Henrique ligou para Rafael 10 minutos depois da publicação. Viram as fotos. Vi.
Muda alguma coisa na sua avaliação sobre ela? Rafael estava na janela do escritório temporário. Lá embaixo, a Faria Lima, no horário de pico, ônibus e carros e entregadores de bicicleta, todos seguindo em frente como se nada tivesse acontecido, o que era verdade para todos eles. Manda ampliar a foto maior, ele disse. Quero ver a data no canto do documento que ela está assinando. A imagem ampliada chegou 40 minutos depois por e-mail. Resolução boa, câmera de sala de reunião de qualidade, ângulo que capturava o cabeçalho do documento com clareza suficiente. Data no canto superior, 28 de fevereiro. Rodrigo tinha afirmado, na entrevista e nos documentos enviados para a imprensa, que a Assembleia de Aprovação da Mudança de Controle Societário tinha acontecido em 2 de abril. A foto que ele havia escolhido para provar que Camila estava envolvida no processo mostrava ela em fevereiro 2 meses antes. Rafael ficou olhando para a imagem por um tempo. Havia 2 leituras. A primeira, Camila tinha estado envolvida desde fevereiro, o que piorava as coisas para ela consideravelmente. A segunda, Rodrigo tinha escolhido a foto errada. Tinha pego uma imagem de uma reunião diferente, de uma data anterior, achando que ninguém ia ampliar o suficiente para checar o cabeçalho. Mentira com pressa tem data errada. De chamadas de vídeo com Rodrigo às terças-feiras, onde Rodrigo sempre dizia que estava tudo bem. Henrique, Rafael se virou. Eu quero a lista completa de todas as reuniões que Camila participou entre janeiro e abril, com pauta, lista de presença e ata quando existir. Henrique estava de pé na porta, jaqueta no braço. Isso vai exigir que a gente formalize a investigação sobre ela. Eu sei. Faz. Rafael pegou o casaco, mas antes de assinar qualquer coisa contra ela, quero entender por que Rodrigo escolheu uma foto de fevereiro para provar algo que aconteceu em abril. Não foi descuido de assessoria. Rodrigo não tem descuido de assessoria. Então o que foi? Ou ele não tinha foto do dia certo. Rafael foi para a porta. Ou não tinha foto do dia certo porque Camila não estava lá do jeito que ele precisava que ela estivesse. Naquela mesma noite, às 21h, Edmundo Cavalcante ligou para o escritório de Henrique através do próprio advogado. Edmundo era membro do conselho de administração antigo da Andrade Tech, um dos 3 que tinham aceitado conversar com a equipe de Rafael e o único que tinha concordado formalmente em depor sobre irregularidades na convocação da Assembleia de abril. 62 anos, casa em Alphaville, empresa de consultoria de governança corporativa que dependia de contratos com empresas do porte das que frequentavam a Faria Lima. O advogado de Edmundo comunicou, com a frieza profissional de quem transmite mensagem de terceiro, que seu cliente tinha revisto sua posição sobre os eventos em questão e não se sentia em condições de oferecer testemunho, sem detalhes adicionais. Henrique tentou ligar para Edmundo diretamente 3 vezes nas 2 horas seguintes, voice-mail nas 3. Mandou mensagem de texto para Rafael às 20h17. Perdemos o Edmundo. Reunião amanhã cedo. Rafael leu a mensagem sentado num bar perto do hotel. Primeiro drink que tomava desde que chegou ao Brasil numa quarta-feira à noite, com chuva fina de junho que São Paulo conhece bem. Ele pensou em Edmundo Cavalcante, que tipo de conversa, em que sala, com que promessa ou ameaça implícita tinha sido suficiente para fazer um homem de 62 anos mudar de posição assim, de um dia para o outro, sem nem dar a decência de uma explicação direta. Não precisava de muita imaginação para montar a cena. Deixou o drink no balcão sem terminar. Pagou. Saiu para a chuva de junho. Do lado de fora, parado na calçada molhada, ele pensou na mensagem que Camila tinha deletado na frente dele, em quem tinha mandado. No timing, segundos depois de Rafael mencionar os advogados, e pensou numa outra coisa. Camila tinha dito me dá uma semana. Não sei de nada ou você está errado. Ela tinha pedido tempo. Tempo para quê?
O pedido de coleta de documentos foi aprovado numa segunda-feira à tarde. A equipe de Henrique trabalhou 3 dias nos arquivos, contrato por contrato, registro de acesso ao sistema interno, movimentação em contas operacionais, ata de reunião, protocolo de e-mail. Era o tipo de trabalho que parece não andar porque o volume é grande e o que você procura pode não existir, mas quando existe, aparece de uma vez. Na quinta-feira de manhã, Henrique entrou na sala, onde Rafael estava com um café na mão e uma pasta debaixo do braço. Pousou a pasta na mesa antes de sentar. Temos um problema. Dentro da pasta, uma certidão de depósito em garantia datada de 2 de março. O nome do titular da conta vinculada, Camila Vasconcelos. O valor, R$ 280 mil. Proveniência. Conta de pessoa jurídica registrada como prestadora de serviços, com CNPJ criado em novembro do ano anterior, cujo sócio único era uma empresa holding ligada ao grupo de Rodrigo. Rafael leu o documento 2 vezes. Ela recebeu dinheiro deles. A terceira. Em 8 meses, Rodrigo Farias não só tocou a empresa enquanto o sócio se tratava. Rodrigo apagou o nome dela. Foi isso que Rafael viu naquela manhã de junho, quando tomou um táxi do aeroporto Guarulhos diretamente para Faria Lima. Estava mais magro do que tinha sido em anos. O tratamento tinha cobrado o preço que costuma cobrar, mas estava de pé, com uma pasta de documentos debaixo do braço e a memória intacta de tudo que tinha construído naquele endereço. É o que o documento diz. Pode ter explicação legítima, reembolso de despesa operacional, pagamento de consultoria, alguma coisa dentro do escopo. Henrique pousou a caneta, mas no contexto de tudo que já temos, ela está dentro até o pescoço. Precisamos conversar sobre incluir o nome dela na petição. Rafael levantou e foi até a janela. Lá fora, a Faria Lima num dia de semana comum, gente indo para reunião, gente voltando de reunião, o mundo de negócios de São Paulo que continuava girando com total indiferença. Ele ficou olhando para a fachada de um prédio de vidro do outro lado da rua. Me dá uma semana, aguardando o momento certo. 2 pedidos de tempo de alguém que, por definição, sabia que o tempo era justamente o que ele não tinha. Dá mais 2 dias, ele disse. Rafael, o prazo para protocolar a petição. Eu sei qual é o prazo, Henrique. Ele não virou da janela. 2 dias. Naquela mesma tarde, um investigador particular que Henrique tinha contratado na primeira semana enviou um relatório de 3 páginas. Às 14h37, Rodrigo Farias tinha entrado num café no shopping da Vila Olímpia. Camila já estava lá, numa mesa do fundo, posicionada de costas para a câmera de segurança do estabelecimento, o que, como o investigador anotou discretamente no relatório, podia ser coincidência, mas tinha a especificidade de quem escolheu onde sentar. Rodrigo chegou sorrindo, cumprimentou ela com um beijo no rosto, pediu um expresso duplo e ficou a maior parte do tempo falando. A transcrição era fragmentada, microfone de lapela, num café com música ambiente. É instrumento imperfeito, mas alguns trechos eram inteligíveis. Você não precisa arrastar seu nome junto nisso. A posição continua em aberto, Camila, e seria sua de direito. Rafael vai perder. É questão de tempo e de estratégia. Quanto tempo você quer ficar do lado que vai sair perdendo? A gente sempre cuidou bem de quem cuidou da gente. Sempre foi assim. Você sabe que é assim. Camila, segundo o investigador, falou pouco. Em nenhum momento que ele registrou, ela balançou a cabeça em concordância. Pediu um chá que chegou e ficou esfriando na xícara. Quando Rodrigo terminou de falar, ela disse algo curto demais para o microfone captar. Rodrigo respondeu algo mais longo, com a palavra oportunidade audível no meio. Ela pegou a bolsa, disse alguma coisa e saiu. Rodrigo ficou mais 5 minutos, mexeu no celular, tomou o expresso que ela não tomou, pagou as 2 contas, saiu sorrindo. Rafael leu o relatório 2 vezes. Depois ficou olhando para o teto por um momento.
A questão não era se Rodrigo tinha feito a oferta. A questão era o que ela tinha respondido. Rafael foi ao apartamento de Camila naquela mesma noite. Não ligou antes, não mandou mensagem. Tomou um táxi, chegou num edifício residencial em Pinheiros, tocou a campainha às 20h40 e esperou com as mãos nos bolsos. O edifício continuava igual por fora, mesmo vidro escuro, mesma entrada com degraus de pedra escura, mesmas jardineiras com árvores que ele tinha mandado plantar em 2020. O que tinha mudado era a placa Farias Group, Gestão e Inovação. Letras prateadas, fonte nova, logotipo projetado no vidro, tudo caro, tudo cuidadoso, tudo errado. Ela abriu a porta com uma camiseta e calça de moletom cinza, cabelo preso com aquela presilha de academia que as pessoas usam quando não estão esperando visita e não estão particularmente preocupadas com isso. Atrás dela, a sala iluminada e a mesa de jantar, que tinha virado escritório improvisado. Laptop aberto, 2 copos de café em diferentes estágios de esfriamento, papéis organizados em 2 pilhas com marcadores coloridos. Ela viu ele. Ele viu a mesa. Os dois ficaram um segundo. Rafael. Ela não abriu mais a porta. Não fechou. Pode me deixar entrar? Uma pausa de 3 segundos. Ela estava decidindo alguma coisa. Então se afastou. Ele entrou e ficou parado no meio da sala. Não se sentou. A mesa ficava à sua direita, o laptop aberto com um documento que ele não conseguiu ler a tempo antes de ela fechar a tela com a mão espalmada. Mas no segundo antes de fechar, ele viu o suficiente. O cabeçalho tinha o mesmo logotipo do escritório de perícia forense que Henrique tinha contratado na semana anterior. Não era a Andradeteca, não era o Farias Group, era o cabeçalho de uma análise técnica. Ela fechou o computador e ficou de pé do outro lado da mesa, de frente para ele. Vim avisar que meu advogado vai incluir seu nome na petição inicial, Rafael disse. Você vai ser citada como possível parte em atos de transferência societária irregular. Antes disso ser protocolado, você tem direito de me explicar o depósito de março. Camila ficou imóvel. Olhou para a mesa, olhou para ele. O depósito foi por serviço de consultoria jurídica externa que prestei para uma das subsidiárias. A voz era cuidadosa, mas firme. Tem contrato de prestação de serviço, nota fiscal, tudo documentado. Subsidiária de Rodrigo. Subsidiária da empresa, sim. No meio de todo esse processo, antes de eu entender o tamanho do que estava acontecendo, ela deu meio passo em direção à mesa. Rafael, eu preciso que você confie em mim por mais alguns dias. Você já pediu uma semana, depois pediu mais alguns dias, agora são mais alguns dias de novo. Ele olhou para o laptop fechado e tem documentos nessa mesa que eu não reconheço. São meus, Camila. Ele deu um passo em direção à mesa. Se você tem alguma coisa que serve como prova nessa investigação e está segurando porque acha que é melhor guardar. Não estou segurando. A voz dela saiu mais rápida do que ela provavelmente pretendia. Ela ajustou. Tô garantindo que o momento certo de apresentar não seja desperdiçado. Momento certo para quê? Ela não respondeu. O celular dela tocou na mesa. Ela olhou a tela, fez uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente e ficou de pé sem atender. O Rodrigo te fez oferta hoje no café, Rafael disse. Ela não pareceu surpresa de ele saber. Ficou olhando para ele. Você aceitou? Ele perguntou. Não. Por quê? A pergunta saiu antes de ele calcular se devia perguntar. Ela ficou com ela por um segundo. Porque não foi a única oferta que ele me fez nos últimos meses, ela disse. E nunca aceitei nenhuma. Rafael ficou com isso. Havia alguma coisa na maneira como ela disse, não com orgulho, não com raiva, com o tom de quem está descrevendo um fato que custou caro para ser fato. Você tem até amanhã, ao meio-dia, ele disse, e foi para a porta. No elevador descendo, ele ficou de frente para o painel de andares e pensou no cabeçalho que viu por um segundo antes de ela fechar o laptop. O logotipo do escritório de perícia. O mesmo escritório de Henrique. Não era coincidência de contratação, era o mesmo trabalho, a mesma análise, com 3 semanas de diferença.
Alguém tinha chegado lá primeiro. A audiência perante o Conselho Arbitral foi convocada para uma terça-feira de manhã. Sala no 22º andar de um escritório de advocacia no Itaim Bibi, mesa oval de carvalho escuro, 9 pessoas distribuídas em cadeiras de couro, ar-condicionado regulado para um grau abaixo do conforto, o que Rafael sempre achou que era estratégia inconsciente de salas de arbitragem para fazer as pessoas quererem terminar logo. Rafael ficou parado na calçada, olhando para a fachada por uns 30 segundos. Não foi choque, ele tinha sido avisado pelo único funcionário que ainda mandava mensagem, um analista de sistemas chamado Tiago, que tinha levado 3 semanas para ganhar coragem. O choque tinha vindo naquela noite, num quarto de hotel de Basel. Na calçada da Faria Lima, o que Rafael sentiu foi outra coisa, mais fria, mais útil. Entrou, do lado de Rafael, Henrique Barreto, 2 advogados seniores do escritório e um porta-pasta com 142 documentos numerados. Do lado de Rodrigo, o Dr. Marcelo Prates e uma equipe de 4. Prates tinha 60 anos, era conhecido por ganhar casos que não devia ganhar por puro esgotamento do adversário, honorários que subiam, prazo que esticava, desgaste que acumulava até a outra parte fechar, acordo por exaustão. Rafael o conhecia de reputação e tinha decidido na semana anterior que não importava quanto custasse. Rodrigo entrou com o terno cinza que usava em fotos de revista e cumprimentou os árbitros com o tipo de familiaridade que se constrói ao longo de almoços estratégicos e eventos de setor, onde você aprende o nome do cônjuge e pergunta pela filha que está na faculdade. Sentou na cadeira de frente para Rafael, cruzou os braços sobre a mesa e olhou para ele com um sorriso que era presença de espírito disfarçada de cordialidade. Que bom te ver bem, Rafael. A gente ficou preocupado, é sério. Rafael olhou para os árbitros. A apresentação da equipe de Henrique durou 50 minutos, cronologia documentada dos eventos desde outubro do ano anterior. Registros de acesso ao sistema, histórico de comunicação interna. E então, depois de 45 minutos de fundação, o perito, Dr. Caio Drummond, tinha 43 anos, cabelo curto, óculos sem aro e a postura específica de quem passou a carreira explicando coisas técnicas para pessoas que não queriam que fossem técnicas paciente, preciso, sem arrogância. Ele foi ao centro da sala com um notebook e um apontador laser, se conectou ao projetor e abriu a primeira imagem. O contrato de retirada voluntária ampliado, a assinatura de Rafael em destaque. O documento foi apresentado como assinado por Rafael Andrade em 14 de março deste ano. Drummond começou, com a voz neutra de quem já explicou a mesma coisa em 20 audiências. Nossa análise identificou 3 camadas de metadado inconsistentes com uma assinatura manuscrita digitalizada. A resolução de pixel da assinatura é incompatível com o scanner utilizado para capturar o restante do documento. São resoluções distintas, diferença de 23% na densidade de pixel por centímetro quadrado. Isso não acontece quando a assinatura e o documento são digitalizados juntos. Avançou a imagem. Sobreposição de 2 documentos em transparência, coordenadas de pixel alinhadas. Ao comparar a assinatura presente no contrato de retirada com assinaturas presentes em outros documentos do arquivo interno da empresa, identificamos correspondência de 97,3% na estrutura vetorial do traçado, com a assinatura de Camila Vasconcelos num contrato de prestação de serviços de 2 de agosto de 2021. Drummond pousou o apontador. A assinatura presente no contrato de retirada foi extraída digitalmente do documento de 2021 e inserida no novo documento. A inserção foi feita com software de edição de imagem em camadas, e os rastros das camadas permanecem visíveis na análise forense. A recepcionista era nova 20 e poucos anos, uniforme cinza,
sorriso de aeroporto, treinado para não mudar independente do que a pessoa na frente dissesse ou da expressão que essa pessoa trouxesse consigo. Bom dia. O senhor tem cadastro no sistema? Rafael colocou a pasta no balcão. Olhou para a placa atrás dela. Depois olhou para ela. Não tenho cadastro, mas tenho a escritura de fundação dessa empresa no meu nome. A moça piscou. O sorriso não saiu, mas ficou congelado num lugar diferente. A árbitra dos óculos de aro fino se inclinou para frente. Doutor, a conclusão do senhor é que o documento é integralmente falsificado. A conclusão é que a assinatura atribuída a Rafael Andrade não existe no documento analisado. Drummond avançou para a última imagem, duas assinaturas lado a lado, sobrepostas em 70% de transparência, praticamente idênticas. O que existe é a assinatura de Camila Vasconcelos, reproduzida sem autorização dela, inserida num documento cujos campos foram preenchidos digitalmente após a composição do arquivo. Rafael Andrade não assinou esse contrato em nenhum momento. Camila Vasconcelos não autorizou o uso da assinatura dela. O documento foi criado por terceiro, usando material de arquivo interno. No lado de Rodrigo, Prates estava com a caneta parada sobre o bloco. Rodrigo, Rafael notou, estava olhando para o projetor com aquela expressão de quem faz cálculo enquanto parece estar só assistindo. O árbitro mais velho à direita da mesa tirou os óculos e os poliu com o lenço antes de falar. O que Rafael tinha aprendido ao longo dos anos significava que ele estava comprando tempo para formular uma pergunta que já sabia como fazer. Dr. Drummond, quem teria tido acesso ao arquivo original do qual a assinatura foi extraída? Qualquer pessoa com credencial de acesso ao sistema de arquivos jurídicos da empresa. O sistema em questão tinha, à época, 46 usuários ativos com credencial válida, incluindo a própria Camila Vasconcelos, incluindo ela, sim, e incluindo outros 45. Quando chegou a vez de Prates, ele abriu a pasta devagar, organizou os papéis com um cuidado que era performance e começou com a voz de quem tem mais tempo do que o adversário pensa. Com o devido respeito ao trabalho do Dr. Drummond, a defesa gostaria de destacar que a análise forense, por mais rigorosa que seja, identifica o que o documento contém, mas não identifica quem o criou. Pausa calculada. E o Conselho deveria considerar que a pessoa cuja assinatura, segundo o próprio perito, foi usada sem autorização é Camila Vasconcelos, funcionária com acesso irrestrito ao sistema jurídico, com treinamento especializado em documentação societária e com histórico de autorizar transações durante todo o período de transição. Rafael ouviu onde Prates estava indo. Henrique também escreveu alguma coisa no bloco e empurrou para Rafael sem tirar os olhos de Prates. Ele está mudando toda a narrativa. Os árbitros vão perceber. É a posição da defesa. Prates continuou, chegando onde sempre ia chegar, que Camila Vasconcelos foi a arquiteta do esquema de falsificação e que Rodrigo Farias foi, ele próprio, vítima de uma operação interna conduzida por pessoa com acesso privilegiado e conhecimento técnico suficiente para executar exatamente o que o Dr. Drummond descreveu. O silêncio que seguiu essa declaração tinha textura.